pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós estávamos estudando limite. E até o momento nós vimos limite de duas formas. Primeiramente, uma forma intuitiva, que nós utilizamos ali os gráficos para entender o que significava o limite, o que significava calcular o limite de uma função quando x tendia a um ponto. Que nós vimos que era aproximar no gráfico o x de um certo ponto e entender o que acontecia com essa função, qual era o comportamento da função neste caso. Então nós fizemos isso utilizando o GeoGebra para ter essa noção intuitiva, essa noção geométrica. Posteriormente, no último vídeo, nós trabalhamos aí com uma definição mais formal de limite, que daí nós usamos aquele epsilon e delta, que era meio complicado, mas era a maneira como nós encontramos de formalizar essa ideia de aproximação, que a gente aproximava o ponto do domínio, então, por exemplo, um x aproximando de A, nós pegávamos um intervalo que ia reduzindo esses pontos aqui próximo do A, dos dois lados, era importante isso, e aí nós vimos o que acontecia com a imagem. Então, quando nós diminuíamos o delta, nós diminuíamos esse epsilon, até o ponto que a gente achatava esse A e, consequentemente, achatava o L. Então, nós vimos essa noção de limite, que foi a noção mais formal, a definição mais formal ainda, certo? Bom, pessoal, então, embora nós tenhamos feito essas duas coisas, nós vimos que calcular limite dessas duas formas, tanto intuitivamente quanto usando epsilon e delta, não é um trabalho fácil. Porque intuitivamente, embora a gente consiga fazer isso ali usando GeoGebra, a gente precisa ter uma noção de como é que é o gráfico da função. E nem sempre a gente consegue ter esse apelo geométrico. E agora, já utilizando o epsilon e delta, é um trabalho bem árduo. A gente fez um caso ali de uma função polinomial de grau 1, que já era um pouquinho chato de entender. Agora imagina funções mais complicadas aí. Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar a estudar algumas propriedades de limite que vão nos permitir calcular limite de maneira muito mais simples, certo? Então, eu vou listar essas propriedades com vocês, eu não vou demonstrá-las, tá certo? E depois a gente faz alguns exemplos aí para ilustrar como é que a gente aplica isso, tá bom? Então, essas propriedades elas vão estar listadas aqui no slide, tá, pessoal? Eu vou chamar a atenção daqui a pouco de vocês novamente, mas eu aconselho que vocês as copiem. Porque como são propriedades relativamente longas, vão ser 10 propriedades, então eu vou acabando passando os slides, Então copiem elas no papel aí, porque daí vocês acompanham na hora do exercício, tá bom? Tudo bem, pessoal, então vamos iniciar aqui essas propriedades. A primeira vai ser em relação a funções que descrevem retas, Lembra da nossa aula lá de funções, lá no comecinho? Eu falei para vocês que quando nós temos uma função de primeiro grau, ela sempre descreve uma reta, E as funções de primeiro grau, elas têm essa carinha, lembra? Que é o coeficiente angular, coeficiente linear, Então, quando nós temos uma função desse tipo, quando o m é diferente de zero, tá? Então, como é que eu calculo esse limite? Basta eu substituir o x por a. Lembra que eu já tinha contado esse segredinho para vocês lá, Então, isso funciona para funções de primeiro grau, tá certo, pessoal? Então, eu substituo o x por a. Esse limite, de mx mais n quando x tende a a, isso resulta nesse carinha aqui, ma mais n, tá bom? É uma coisa importante, pessoal? Esse a eu estou considerando como sendo um número real, veja aqui, Isso não funciona no caso de infinito, tá? Por mais que depois a gente vai aprender a operar com infinitos, ver o que acontece quando a gente calcula limites no infinito, não é o que está acontecendo aqui ainda, tudo bem? Então esse a é um número, 2 menos 3, π ou qualquer número real que você se lembre aí, tá certo? Muito bem, pessoal, então, só recapitulando rapidamente, para calcular esse limite aqui, basta eu substituir o x por a, tá certo? Muito bem, E o que acontece se esse m for igual a zero? Se o m for igual a zero, pessoal, veja, isso aqui ficaria simplesmente o limite de uma constante. E aí, como é que eu faço isso? Isso dá a própria constante. Então, olha que importante isso, Se o termo que eu estou calculando o limite, que é a função que eu estou calculando, ela não depende de x, tá? Então, o resultado é ela própria, é o próprio c, tá certo? Beleza, pessoal? Daqui a pouquinho eu chamo a atenção de uma questão que eu quero que vocês façam como exercício, mas só para finalizar esse caso das retas, Nós podemos ter esse caso, que é um caso particular desse de cima, Que é o caso em que o m é 1 e o n é 0, tá? Então, quando eu tenho o limite quando x tende a a de x, é o próprio a. É o que parece bem razoável aí, tá certo, pessoal? Muito bem. Exercício para vocês fazerem. Tentem usar aquela ideia de epsilon e delta, geometricamente falando, para vocês enxergarem isso, tá? Então, considere alguns casos disso daqui, de retas, tá bom? Considere aí, por exemplo, m igual a 2, n igual a 1, considere m igual a menos, algum valor negativo, para vocês fazerem retas decrescentes, e façam aquela aproximação, que é similar ao exemplo que eu coloquei no slide quando eu fiz essa ideia de epsilon e delta, que é só para vocês entenderem essa noção de eu aproximar o domínio e aproximar o valor da imagem, tá? Façam inclusive neste segundo caso, que é o caso da constante aqui, tá? Para vocês verem, se vocês lembrarem, o gráfico de uma função constante é uma reta horizontal. Então, quando eu vou aproximando aqui, independente do que aconteça, o resultado vai ser sempre este carinha que é o c, tá bom?
Então é só para vocês conseguirem ter essa ideia, porque como eu disse para vocês no nosso primeiro vídeo de limites, é extremamente importante a gente ter essa noção geométrica, né, do que está acontecendo com o limite, porque isso é fundamental para a gente compreender as peculiaridades que irão acontecer neste curso, tá certo, pessoal? Muito bem, então como eu falei, tentem copiar essas propriedades, né, vamos listar mais algumas aqui. Muito bem, então aqui eu vou começar agora com propriedades. Eu tenho duas funções, uma função f e uma função g, tá? De tal forma que esses limites existem. Veja, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Para eu usar essas propriedades, precisa existir o limite da f quando x tende a a e o limite da g quando x tende a a, tá? Se algum desses limites não existir, essas propriedades deixam de valer, tá? É claro, né, as propriedades que eu estou usando, f e g, né? Por exemplo, nessa b eu estou usando só a f, aí não me importa o que acontece com a g. Mas é bem importante isso, tá bom, pessoal? Mais pra frente eu vou falar com vocês de limite lateral, aí eu dou um exemplo de casos que acontece isso. Às vezes eu não tenho que o limite da f, por exemplo, existe, e aí eu não posso utilizar essas propriedades, tá bom? Então é bem importante que vocês mantenham isso na cabeça de vocês. Muito bem, pessoal. Então, a primeira propriedade, ó, ela diz que eu posso abrir o limite para soma. Então, ó, eu sei calcular o limite da f, eu sei calcular o limite da g, então como é que eu calculo o limite de f mais g ou de f menos g, né? É só eu abrir. Calculo cada um deles separadamente e depois somo ou subtraio, tá bom? Bom, esse aqui é um caso particular de cima, né? Veja, o que é c vezes f de x, né? c vezes f de x é f de x mais f de x mais f de x, c vezes, né? Então, usando a propriedade de cima, eu posso tirar o c para fora do limite. Isso aqui é bem interessante, né, pessoal? Porque quando eu vou calcular... se eu souber calcular o limite da f, eu sei calcular o limite de qualquer constante vezes esse f. Basta eu esquece a constante por um minuto, calculo o limite da f e depois multiplico o resultado por c. Tá? Daqui a pouco eu vou ilustrar. Até já chamando a atenção, né, pessoal? Como eu disse, são várias propriedades. Eu vou listá-las primeiro e depois eu faço o exemplo. Porque senão vai ficar muito cansativo se eu fizesse um exemplo da primeira, um exemplo da segunda, um exemplo da terceira. Então depois eu faço alguns exemplos aí, usando todas elas, né? Ou boa parte delas aí, certo? Muito bem, vamos continuar aqui. Então, uma outra propriedade é em relação ao produto, também vale, tá? Desde que eu saiba calcular o limite de f e o limite da g, o limite do produto é o produto dos limites, tá? A mesma coisa vale para quociente, tá? Então, eu posso abrir aqui como o quociente dos limites, desde que, é claro, o limite de baixo seja diferente de zero. Bom, aí você vai falar para mim assim, professor, mas isso aí é bem esquisito, né? Porque lá na primeira aula de limite, a gente calculou um limite que zerava o denominador, lembra? Que era x menos 1 ali, né? E aí, como é que lá a gente conseguiu fazer isso? É um pouco delicado isso, tá, pessoal? No próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês mexendo com uma coisa chamada de indeterminação, né? Indeterminações, expressões indeterminadas, que daí a gente vai começar a operar com o que acontece quando embaixo dá zero, tá? E a mesma coisa quando a gente trabalhar com limites no infinito, limites infinitos e limites no infinito. Aí a gente vai entender o que significa o comportamento da função. Se vocês lembrarem desse exemplo que eu estou falando para vocês, quando x se aproximava de 1 pela direita, naquele caso, a função ia lá para mais infinito, lembra? E a gente ainda não sabe mexer com infinito e menos infinito, tá bom? Aquela lá foi uma noção intuitiva, mas algebricamente falando, aquela ideia de epsilon e delta, a gente ainda não sabe trabalhar com esses caras, tá bom? Então é só chamando a atenção de vocês que isso daqui, então a gente nunca vai calcular limite quando debaixo dá zero? A gente vai, mas eu não posso simplesmente fazer isso daqui, tá? Se eu fizer isso daqui, aí vai ser um pouquinho errado, tá? Então, deixe isso para depois. Essa propriedade que eu estou falando para vocês vale exclusivamente se o limite de baixo for diferente de zero. Fechado? Muito bem, vamos continuar aqui. A mesma coisa vale para potência. Assim como eu falei que constante vezes função era um caso particular daquela soma de funções, né? Essa potência aqui ela é um caso particular do caso do produto, né? Porque o que é f de x elevado a n? É f de x vezes f de x vezes f de x n vezes, né? Então, consequentemente, vale isso. Ó. Eu posso remover a potência para fora, né? Então, em outras palavras, se você quiser entender, é assim, ó, eu pego esse limite e passo para dentro desse colchete, tá vendo? Eu passo o limite para dentro do colchete, calculo o limite da f e levo esse resultado a n, né? Que vale para qualquer inteiro. Na verdade, essa propriedade aqui, pessoal, ela vale também para números racionais, né? E se vocês se lembrarem, né, eu já comentei isso com vocês em outro momento, o que significa um número, por exemplo, x elevado a 1 sobre 2, né? Isso é raiz quadrada de x, né? Ou x elevado a 1 sobre n é raiz nésima de x. Então aqui o item f, ó, ele fala justamente isso. Essa propriedade se aplica também para raízes, né? Ou seja, para potências racionais. É claro que nesse caso, pessoal, eu preciso tomar esse cuidado aqui, ó. Então, só recapitulando rapidamente, né? Eu passo o limite para dentro da raiz, tá vendo? Então, eu calcular esse carinha é a mesma coisa que calcular esse. A questão é, imagina que esse n aqui seja par, por exemplo, seja 2.
Então, conforme nós já vimos, só existe raiz quadrada para números maiores ou iguais a zero. Então, necessariamente, eu preciso que esse limite seja maior ou igual a zero, né? Senão, eu não vou conseguir calcular esse resultado. Tá bom, pessoal? A mesma coisa... Entretanto, não é a mesma coisa não, né? Mas entretanto, se o n for ímpar, aí nós não temos essa restrição. Nós já discutimos isso naquela aula de exercício, né? Então, se o n for ímpar, aí não tem problema. Pode ser tanto positivo quanto negativo. Bom, então é só um cuidado, novamente, né? O limite precisa existir, mas eu preciso dessas sutilezas porque eu estou usando funções aí relativamente boas, né? Com domínios um pouco diferentes, tá bom? Muito bem, continuando então, vale para outras funções que nós já estudamos. Ó. Por exemplo, a função logaritmo, a função ln, né? Na verdade, vale para outros logaritmos, né? Eu coloquei o ln porque é o que a gente vai explorar mais. Mas então eu também posso passar o limite para dentro, beleza? Então, calcular este limite é equivalente a calcular a esse. Novamente, tomando cuidado, né, pessoal? Qual que é o domínio do ln? O ln só está definido para valores maiores do que zero. Então, esse limite necessariamente tem que satisfazer essa desigualdade, ok? Bom, para cosseno também eu posso passar o limite para dentro, para seno eu posso passar o limite para dentro, tá? E para exponencial também, ó. O limite da exponencial de f de x, eu posso jogar o limite lá para cima, calcular esse limite aqui sozinho e depois o resultado vai ser exponencial disso que a gente obteve. Tá certo, pessoal? Veja que eu listei algumas, mas isso vale para outras, né? Por exemplo, será que valeria para tangente, né? Eu falei de cosseno e falei de seno, vale para tangente? Vai valer em alguns casos, né? Porque veja, o que é tangente? É o quociente de seno por cosseno. Então, como a gente sabe calcular o do seno e o do cosseno pelos itens h e i, automaticamente a gente sabe calcular o da tangente, desde que o que está ali embaixo não zere, né? Então, eu não posso calcular no caso que o cosseno zero, tá certo? Então, isso aí eu deixo para vocês verificarem aí, né, sem maiores problemas. Tudo bem, pessoal? Duas observações muito importantes que eu quero que vocês se atentem. Primeiro, essas propriedades, pessoal, eu estou listando para vocês dessa maneira, vocês podem utilizá-las daqui para frente, tá? Vai calcular limite, calcule, utilize essas propriedades sem medo, vai na fé, tá? Porém, se a gente falasse formalmente, a gente precisaria demonstrar todas elas utilizando a ideia de epsilon e delta, tá? Algumas são um pouquinho mais complicadas, outras até que são simples, mas eu não vou fazer aqui muito por questão de tempo, tá? Para a gente conseguir caminhar bem e calcular vários limites, né? Que é o nosso principal objetivo nessa sessão, tá bom? Porém, é importante vocês terem essa noção, né, pessoal? Toda essa formalidade, né, a gente precisaria ter. A gente precisaria formalizar tudo isso através de epsilon e delta. Mas, como eu disse, eu não vou fazer neste momento, tá bom? Muito bem, pessoal. Uma segunda observação que é muito importante também. Essas propriedades que eu listei para vocês valem. Então, eu estou trabalhando com um limite que tem um cosseno, jogo o limite para dentro. Estou trabalhando com um limite que tem ln, jogo o limite para dentro, desde que essa condição aqui é satisfeita, obviamente, né, desse limite ser maior do que zero. E assim por diante em relação a essas 10 coisas que eu falei para vocês, tá? Como eu disse, eu vou fazer alguns exemplos com vocês agora que vai ilustrar isso. Porém, pessoal, não saiam jogando limite de qualquer maneira para dentro das funções, tá? Não é porque, vi lá aparecer uma função, sei lá, secante hiperbólica, eu vou jogar o limite para dentro porque me parece que tá bom. Não é assim, tá, pessoal? Vocês vão ver que, por exemplo, para as funções hiperbólicas, né, vai valer. Mas por quê? Porque as funções hiperbólicas, se vocês recordarem, elas são escritas em termos exponenciais e para exponencial vale pelo exercício J. Mas eu preciso tomar muito cuidado, né, pessoal? Porque tem alguns casos que a função hiperbólica tem um quociente ali embaixo, né? Tem alguma coisa ali, um denominador, e aí eu preciso ver, será que esse denominador não está zerando? Então é assim, eu sei que vocês ficam ansiosos e querem fazer conta, querem passar o limite para dentro de qualquer maneira, mas tomem cuidado, tá? Vale para esses casos que eu falei com vocês. Estamos combinados? Não saiam fazendo qualquer coisa aí sem refletir. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá então, vamos calcular nossos primeiros limites aí, né? Então, a nossa primeira função é uma função polinomial, bem de boas aí. Lembra que quando a gente fez aquele exercício na aula de noções intuitivas, né? Eu fiz um que era uma parábola, né? Uma coisa mais ou menos parecida com essa, e eu comentei com vocês, olha pessoal, neste caso aqui, no final das contas, né? Foi um segredinho que eu contei para vocês, bastava substituir o x por zero. Note que pelo que a gente fez até agora, eu não garanti isso ainda, né? Porque eu fiz lá na primeira página dessa aula, eu fiz o caso em que eram funções polinomiais de primeiro grau, tudo bem? Então era mx mais n, né? E assim por diante. E depois eu fiz o caso de potências, tá bom? Mas a grande questão, pessoal, é que se nós utilizarmos essas três propriedades que estão aqui, ó, a gente consegue fazer isso para qualquer polinômio. Porque veja bem, ó, eu vou comentar, né? Daqui a pouco eu escrevo aqui no nosso quadrinho, mas o limite da soma é a soma dos limites, tudo bem? Então veja, calcular esse limite aqui desses três termos, basta eu calcular o limite de cada um deles e somar essas três coisas, tá ok? Beleza, agora vamos ver esse aqui, ó.
O limite de uma constante vezes uma função, eu posso tirar a constante para fora. Então, quando eu olho para esse amigo aqui, ó, esse colega aqui, eu posso tirar o 3 para fora e calcular o limite do x. Em relação a isso aqui, ó, lembra, o limite de uma potência, eu posso jogar o limite para dentro. Então, calcular esse limite aqui, ó, eu jogo o limite para dentro, calculo o limite de x e levo tudo ao quadrado. Então, veja, ó, esse primeiro limite vai ser calcular o limite de x, depois elevar ao quadrado. Esse aqui vai ser calcular o limite de x e depois multiplicar por 3. E esse aqui vai ser calcular o limite de uma constante. Então, os três casos vão, de fato, recair naquela primeira página, né? Que eram funções de primeiro grau. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Mas vamos fazer aqui, né? Então, pessoal, é assim. Esse primeiro caso, eu vou escrever um pouquinho mais bonitinho, tá? Depois no próximo slide vai ter escrito também. Então, se vocês não quiserem copiar de início, depois vai ter, tá? Mas na prática, vocês não precisam fazer isso o tempo todo, tá? O que eu quero é que vocês tomem cuidado, conforme eu falei para vocês, né? Será que vale a propriedade? Será que eu posso aplicar assim de boa? Mas na prática não precisa ficar escrevendo todos os detalhes, tá? Eu vou entender que vocês compreenderam o que vocês estão fazendo. Mas vamos lá. Para a gente não se perder, vamos começar fazendo tudo certinho aí. Então, o nosso objetivo é calcular esse limite aqui, ó. O limite quando x tende a 2 desse polinômio, x ao quadrado mais 3x mais 5. Muito bem. Então, conforme eu acabei de comentar com vocês, né, que é a primeira propriedade, desculpa, que está listada ali nos slides, né, eu posso abrir isso para a soma dos limites. Então, vai ficar o limite do primeiro termo. Então, quando x tende a 2 de x ao quadrado, mais o limite quando x tende a 2 de 3x, mais o limite quando x tende a 2 da função constante igual a 5, certo, pessoal? Vamos aqui para baixo agora. Então, agora eu vou usar aquelas duas propriedades que estão aqui embaixo, né? Essa segunda aqui e essa terceira. Então, como que vai ficar todo esse limite aí, ó? O primeiro, eu posso passar o limite para dentro da potência. Então, vai ficar o limite quando x tende a 2 de x, tudo isso ao quadrado, mais, esse aqui eu vou tirar a constante para fora. Então, 3 vezes o limite quando x tende a 2 de x, mais o limite quando x tende a 2 da constante 5, né? Aí agora, como eu disse, né, pessoal, se a gente voltar aqui os nossos slides, que vamos voltar rapidamente, essas primeiras propriedades aqui, ó, a gente acaba recaindo nesse caso. Porque, veja, aqui é calcular o limite de x, aqui é calcular o limite de x, e aqui é calcular o limite de uma constante igual a 5, né? Então, como é que vai ficar tudo isso? Vamos escrever aqui embaixo. Isso é igual, bom, limite de x quando x tende a 2 é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Aqui vai ficar 3 vezes 2, que é 6, e esse último vai ficar 5. Então, isso aqui ficou simplesmente 15. Tá vendo, pessoal? Bem simplesinho, né? Como eu disse, só repetindo, vocês não vão precisar escrever todas essas passagens, né? No final das contas, o que eu estou fazendo? Se a gente olhar aqui para o nosso quadrinho, olha para esse primeiro termo aqui, ó. Já para o limite cheio aqui que a gente calculou inicialmente. Se eu substituir o x por 2, né, em todos os casos, ó, vai ficar 4 mais 6, 10, mais 5, 15, que já é o resultado. Então, na prática, vocês já podem fazer isso. Tomando sempre cuidado, né? Vou ser repetitivo aqui, vou ser chato, mas tomando cuidado de usar só quando vale, né, pessoal? Não saiam fazendo aí loucuras que não vai funcionar em alguns casos e você pode gerar complicações aí no seu exercício. Beleza, pessoal? Então, como eu disse, ó, tem aqui as passagens, tá? Ó, bonitinho aqui, e no final das contas resulta em 15. Então tá bem sossegado esse nosso exemplo. Beleza, pessoal? Podemos prosseguir aqui então? Então, mais um exemplo, tá bom? Eu vou mudar de quadrinho aqui para um quadrinho branco. Se você quiser copiar, né? Tá igual, tava ali nos slides, mas qualquer coisa dá um pause aí. Vamos para o outro exercício. E veja que nesse caso, pessoal, a gente quer calcular o limite de um quociente, né? Então é assim, a primeira observação que você tem que ter é essa propriedade, né? Que eu posso separar o limite do quociente ao quociente dos limites. Não tem nenhum problema em fazer isso, desde que o de baixo seja diferente de zero, né? Conforme eu comentei com vocês, mais para frente a gente vai explorar os casos em que zero é um denominador, mas para a gente aplicar essa propriedade diretamente eu preciso desse cuidado, tá bom? Isso aqui zero é o denominador, pessoal? Então é só calcular quanto que dá 3 ao cubo é 27, né? Então 27 menos 7, isso dá 20, não é zero, então tá beleza, tá? E se desse zero, o que eu ia fazer? Neste momento nada. Neste momento você não sabe resolver ainda, tá bom? Então vamos escrever aqui, pessoal, vamos lá. Como eu disse, agora eu já vou começar a fazer um pouco mais direto, tá? Eu não vou ficar escrevendo todas as propriedades, mas é assim, ó. O nosso limite quando x tende a 3, dessa função racional, x menos 5 e x ao cubo menos 7, a gente pode separar isso aqui como o quociente dos limites, então vai ficar aqui, ó, o limite quando x tende a 3 de x menos 5, tudo isso quocientado
pelo limite, quando x tende a 3, de x ao cubo menos 7. Certo, pessoal? Desculpa a minha letra, eu sei que não está muito bonito, né? Aí, como eu disse, aqui eu já vou começar a fazer mais direto, né? Deixa eu só colocar os parênteses para vocês não confundirem aonde que a gente está aplicando os limites aqui, né, em cada um desses termos. Mas aqui eu já vou fazer direto. Então, o de cima, né, pessoal, eu poderia separar em dois, ficaria o limite do x e o limite do menos 5. Então, no final das contas, em cima vai resultar 3 menos 5, que é menos 2. E aqui embaixo, quanto que fica isso, né? Vai ficar, como a gente comentou, 3 ao cubo, que é 27, menos 7, que ficou 20. Bom, então o nosso resultado é esse, né? Menos 2 sobre 20. Ou se você quiser simplificar, tá, pessoal? Isso aqui vai ficar simplesmente menos 1 sobre 10, tá? Então esse é o nosso limite, tá certo, pessoal? Novamente, se você passar os slides aqui, né? Eu já deixei aqui feitinhas as contas, né? Aqui eu fiz um pouquinho mais detalhado, mas é bom a gente já ir se acostumando a evitar escrever demais, desde que a gente se sinta confortável, tá, pessoal? Eu vou chamar bastante a atenção de vocês em relação a duas coisas nesse curso. Primeiro, é bom que vocês façam as coisas da maneira como vocês se sintam melhor, né? Eu já falei isso com vocês na aula de exercício, mas é importante que vocês se sintam seguros na hora que vocês estão fazendo os exercícios. Então, se você se sente seguro escrevendo todos os passos, ótimo, faça todos os passos. Se você se sente seguro já fazendo um pouco mais direto, beleza, pode fazer direto. Mas tome aquele cuidado que eu comentei com vocês para não fazer nada que não valha, né? Nada ilegal aí, tá bom? Uma outra observação que é importante, pessoal, é em relação a essa última passagem aqui do nosso quadrinho, em que eu fiz uma simplificação, veja, eu dividi em cima e embaixo por 2, né? Eu preciso fazer isso? Para mim, no meu curso, não, tá, pessoal? A não ser que vocês realmente precisam fazer isso para resolver alguma equação, né, alguma inequação ali, tudo bem. Mas se for só para efeito de ficar mais bonitinho o resultado, não precisa. Vocês verão, principalmente em questão de derivada, tá, pessoal, que as contas vão ficar um pouco estranhas. E se vocês forem tentar simplificar, a chance de vocês errarem vai aumentar. Então, assim, a não ser que vocês realmente precisem fazer isso, como nós vamos precisar, por exemplo, quando a gente for eliminar aquelas indeterminações, tá? Não precisa simplificar, não, tá bom? Se você deixasse como menos 2 sobre 20, tá ótimo. Tá certo, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo aqui, então. Exemplo 8, então eu vou novamente para um quadrinho branco. Beleza, então, pessoal, nesse exemplo aqui, o nosso objetivo é continuar explorando as propriedades, né? Mas agora nós temos uma raiz quadrada, tá? Assim como foi nos outros casos, eu vou colocar no próximo slide o passo a passo ali, né, para resolver. Porém, aqui no nosso quadrinho eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou calcular inicialmente o limite do que está aqui dentro, para depois calcular o limite dessa raiz quadrada, né? Para depois usar aquela propriedade de passar o limite para dentro. E por que eu vou fazer isso? Porque como nós estamos trabalhando com uma raiz de ordem par, lembra daquela propriedade que a gente listou, né? Eu preciso tomar cuidado para que o que está aqui dentro seja maior ou igual a zero. Tá? Então eu preciso calcular esse limite aqui dentro, ver se ele é maior ou igual a zero, e aí sim eu aplico a raiz. Se por acaso fosse menor ou igual a zero, aí eu nem poderia calcular, né? Nem faz sentido eu calcular esse limite. Então vamos lá, pessoal, vamos calcular só o limite daquele polinômio ali de dentro, né? Então isso aqui é o limite, quando x tende a menos 2, do polinômio x à quarta, menos 4x, mais 1. Então, eu já vou pular algumas etapas aqui, né, pessoal? Como é que fica esse limite utilizando aquelas propriedades, né? Que eu posso abrir para soma, eu posso remover a constante para fora do limite e o limite da potência é a potência do limite, né? Então, utilizando já todas essas propriedades, isso aqui vai ficar menos 2 elevado à potência 4, menos 4 vezes menos 2, mais 1. Vejam que na prática, né, pessoal, é aquele segredo que eu tinha contado para vocês, é substituir o x por menos 2. Mas, de novo, pessoal, sendo repetitivo, não façam isso de qualquer maneira, tá? Polinômio está liberado, mas tomem cuidado. Muito bem, vamos finalizar isso daqui então, pessoal. Quanto que dá esse resultado, né? Então, isso é igual... Bom, menos 2 elevado à quarta é 16. Menos 4 vezes menos 2 vai ficar mais 8. E ali é 1 mesmo, uma constante. Aí, fazendo essa soma, né, pessoal? 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Então, beleza, o nosso resultado deu um valor maior ou igual a zero. Então, agora sim a gente pode aplicar aquela propriedade que nós queríamos no início do exemplo, né? Que é passar o limite para dentro da raiz. Então, vamos concluir aqui embaixo, pessoal. Logo, o que nós temos é o seguinte. O limite que nós tínhamos inicialmente no exercício, que é o limite quando x tende a menos 2 dessa raiz quadrada, de x à quarta menos 4x mais 1. Pelo que nós acabamos de fazer, nós vimos que o limite de dentro, né, é maior ou igual a zero, então eu posso jogar o limite para dentro da raiz. Então isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada do limite quando x tende a menos 2 daquele polinômio. Então aqui ficou x à potência 4 menos 4x mais 1. Certo, pessoal?
Bom, agora esse limite de dentro nós já acabamos de calcular, né? Daqui a pouco eu coloco as observações, mas isso daqui vai ficar igual a raiz quadrada desse limite que nós vimos que era 25, e isso daqui é igual a 5, tá? Então, assim a gente consegue fazer o exercício, beleza, pessoal? Então, só uma observação aqui, eu vou colocar de vermelho aqui em cima, né? Mas esse asterisco aqui, pessoal, a gente demonstrou aqui em cima, ó, tá? Então, isso que está feito aqui em cima é justamente o que garante que eu posso jogar o limite para dentro, né? Porque se caso isso aí desse um valor menor do que zero, aí, como eu disse, nem faria sentido a gente calcular esse limite. Tudo bem, pessoal? Então, é bem importante vocês se atentarem a essas sutilezas, né? Parece algo meio bobo, mas é bom a gente saber isso, né? Se o limite desse negativo, nem faria sentido eu calcular, tá? Então, é bom a gente tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Então, como eu falei aqui no próximo slide tem o passo a passo aqui, né? Até um pouco mais detalhado. Já fiz usando dentro direto, né? Mesmo sem se preocupar se era positivo ou negativo, porque no final das contas eu resultei aqui em algo igual a 25, né? Muito bem, pessoal. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Eu não fiz nada muito mirabolante aqui, nada muito complicado, mas em todo caso, sempre naquele esquema, tá, pessoal? Dá um pause, copia, se você sentir que tem alguma coisa que está meio obscura, que você está com dificuldade, aí vocês podem me mandar um e-mail ou procurar os monitores, ou a gente conversa nos horários de atendimento, tá bom? Não deixem as dúvidas acumularem, tá? Porque às vezes uma pequena dúvida que fica ali vira uma bola de neve e no final das contas vocês se perdem inteiro nos exercícios. Então, caso tenha alguma dúvida, me procurem, tá? Mas acho que esse caso aqui é bem simplesinho, né? Acho que não é para gerar nenhum problema. Tudo bem, pessoal? Então vamos só finalizar aqui um último exemplo, tá? Exemplo 9. Esse exemplo aqui não está nos slides de vocês, tá? Aqui não tem a solução, eu adicionei agora há pouco. Então vamos resolvê-los junto aqui, né? Parece uma função bem esquisita, né? Vamos dar para um quadrinho branco e vamos escrever esse limite para a gente explorar ele aqui no nosso quadrinho. Então esse é o limite, o x está tendendo a zero. Aí nós temos primeiramente um quociente aqui, então é o cosseno de x elevado a 357, tudo isso dividido por 1 menos ln de x mais 1, mais e elevado a π. Beleza, pessoal? Qual que é o meu objetivo com esse exercício? Primeiramente, mostrar para vocês algumas propriedades que eu quero que vocês tomem bastante cuidado, tá? Que vocês têm que aplicar, e outras propriedades que vocês não têm que aplicar, na verdade, propriedades que vocês não podem aplicar, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas é bom chamar a atenção, tá? Eu não posso tirar esse 357 aqui para fora, tá bom? Não mexam, pessoal. Novamente, assim como eu falei em questão de limite, isso vale para matemática básica, né? Se você não tem certeza que algo vale, não sai fazendo isso, né? Porque às vezes está errado e você erra um exercício inteiro porque você tentou simplificar uma coisa que não valia, beleza? Então o melhor aqui é trabalhar com a expressão do jeito que ela tá, não simplificá-la de maneira nenhuma, né? Ah, mas eu quero achar o mínimo múltiplo comum aqui para virar uma fração só. Tudo bem, mas não precisa, tá? Um outro detalhe que vale principalmente para quem já fez cálculo, né? Às vezes vocês ficam muito viciados em aplicar propriedades, usar aqueles macetes, tá? Que a gente vai aprender daqui a uns 2 ou 3 vídeos, que são para eliminar as indeterminações, né? Eles servem para eliminar as indeterminações, e às vezes vocês não precisam fazer isso, tá bom? Então eu quero que vocês se atentem muito bem às propriedades que nós vimos até o momento, tá? E antes de vocês aplicarem qualquer coisa que vocês já sabem ou que vocês vão aprender mais para frente, vocês verificam se precisa ser aplicada essas propriedades, tá? Porque às vezes você quer fazer uma coisa que não precisa ser feita. Este caso, por exemplo, é uma função relativamente feia, né? Relativamente estranha, mas que é muito fácil trabalhar com ela. É só usar as propriedades que nós vimos até o momento. Quer ver? Então vamos trabalhar separadamente com esses dois limites, né? Afinal de contas eu posso separar como limite da soma, desde que cada um dos limites exista, tá? Eu vou separar aqui inicialmente, mas é claro que a gente teria que tomar esse cuidado para ver se os limites existem. Então vamos resolver aqui embaixo. Quer ver? Eu vou fazer de outra cor. Isso aqui vai resultar no primeiro limite, quando x tende a zero, deste quociente, cosseno de x elevado a 357, dividido por 1 menos o ln de x mais 1. Certo, pessoal? Muito bem, ó. Então, vai ficar isso mais o limite, quando x tende a zero, de e elevado a π. Ótimo, vamos para esse primeiro carinha aqui, ó, que é o que eu quero calcular, esse primeiro limite. Quanto que dá só esse daqui, né? Então, esse daqui, quando a gente resolve, né, pessoal, como é que fica esse limite? Novamente, vamos usar propriedades, então eu posso separar esse limite como limite do quociente, sempre tomando aquele cuidado, né, desde que existam os limites aí. Mas então vai ficar, ó, o limite do de cima, limite quando x tende a zero, de cosseno de x elevado a 357, dividido pelo limite, quando x tende a zero, daquilo que estava embaixo, ó, 1 menos ln de x mais 1.
Beleza, pessoal? Então, isso daqui é igual, ó, eu vou usar algumas propriedades aqui, ver se vocês concordam comigo. Então, isso vai ficar o cosseno. Tem uma propriedade lá que eu falei para vocês, que eu não me lembro agora qual que é a nomenclatura lá, né, qual que foi a numeração que eu utilizei, que eu posso jogar o limite para dentro, né, do cosseno. Então, isso aqui vai ficar igual a cosseno do limite quando x tende a zero de x elevado a 357. Tudo bem? Todo mundo concorda comigo aí, né? Agora, tudo isso quocientado por esse carinha aqui, ó, por esse limite, né? Veja, é um limite de uma subtração, então isso é a subtração dos limites. O limite do primeiro termo, como é uma constante, é 1. E, novamente, usando a propriedade lá, que eu também não vou lembrar o número, mas quando nós temos um ln, eu posso jogar o limite para dentro, lembra? Desde que, obviamente, esse limite de dentro seja maior do que zero. Então, nesse caso, o que a gente obtém, pessoal? Como eu falei, o limite de 1 é igual a 1, né? E ali ficou menos o ln, joguei o limite para dentro, ó, do limite, quando x tende a zero, de x mais 1. Reflitam um pouquinho e vê se vocês concordam comigo aí, pessoal. Tá? Bom, quanto que dá tudo isso? Vamos fazer esse de cima aqui. Agora eu vou só comentar com vocês, né? Aí qualquer coisa vocês verifiquem um pouco melhor aí. Bom, esse limite que nós fizemos várias vezes, né? Eu posso, de potência desse tipo, né? Eu posso jogar essa potência para fora. Então, o limite de x quando x tende a zero é zero. 0 elevado a qualquer potência é zero. E aí, quando nós temos, então, o cosseno de zero, nós já vimos lá naquela nossa aula de trigonometria, isso vale 1. Então, a parte de cima ficou igual a 1, tudo bem, pessoal? E a parte de baixo, vamos lá. Esse 1 aqui, né, pessoal, ele vai continuar aqui, afinal de contas eu tenho uma constante menos esse ln, então basta a gente calcular esse limite, ó. Quanto que dá isso daqui? O limite quando x tende a zero de x mais 1. Novamente, um polinômio de grau 1, substituo x por zero, vai dar 1. Então, esse resultado aqui de dentro é 1. Então, ficou ln de 1. Então, se vocês lembrarem lá do gráfico do ln, das propriedades de logaritmo, né, ln de 1 é 0. Então, essa parte de baixo aqui, né, ficou 1 menos ln de 1, que é 0, ou seja, ficou 1. E aí, tudo isso que a gente acabou de fazer, veja só, ficou 1. Então, esse limite esquisitão aqui, bem feio, né? Só esse daqui, tá, pessoal? Eu não fiz esse ainda, mas esse limite esquisitão aqui ficou igual a 1. Tá? Veja, eu só usei as propriedades, né, pessoal? Algumas eu mostrei para vocês aqui, outras eu pulei, né? Eu deixei um pouco obscura, mas essa é a ideia, tá? Qualquer coisa verifiquem depois, por favor, tá bom? Mas é só jogando os limites para dentro das coisas. Vejam que, embora eu não tenha descrito isso anteriormente, como eu fiz na raiz quadrada, né? Essa parte do ln pode ser aplicada porque isso aqui está dando 1, né? Esse limite de dentro, que é algo maior do que 0. Então, beleza. Tá liberado fazer isso daí. Beleza, pessoal? E agora esse outro aqui, né? Ó, quanto que fica esse limite aqui, que a gente não fez ainda? Então, antes de eu vou responder já, mas pensem um pouquinho, tá, pessoal? Mas esse limite aqui, ele fica simplesmente igual a e elevado a π. Por que é e elevado a π? Porque isso é uma constante, tá, pessoal? Por mais que exponencial, esse e seja um cara bem esquisito, por mais que π seja um cara esquisito, isso é e elevado a π, isso é uma constante. Lembra daquela propriedade que eu falei para vocês lá no início, né? Isso é como se fosse aquele c, ele não depende de x. Então, quando eu estou calculando o limite de uma função que não depende de x, então é simplesmente esse é o resultado, é o próprio c. Neste caso, é e elevado a π. Tá? Eu coloquei aqui para vocês se atentarem a isso, tá, pessoal? Muitas vezes, como eu disse, vocês vão viciar em usar alguns macetes ali que não precisa ser usado. Tá? Então, se vocês estão calculando o limite e o que está ali não depende de x, né, é só substituir por isso. Tá? Porque daí, às vezes, você vê uma exponencial e fala assim, já era, não sei fazer. Né? Neste caso, é bem tranquilo. Tudo bem? Então, vamos só destacar esses carinhas. Né? Eu vou colocar em vermelhinho aqui, ó, destacar esse, né? Só para a gente concluir aqui, quanto que fica esse limite, então? O limite da soma é a soma dos limites, já que cada um deles existe, né? Então, isso aqui ficou igual a 1 mais e elevado a π. E esse é o nosso resultado, né? Beleza, pessoal? Então, não é tão complicado, né? Na verdade, é bem simples, ainda mais se você não ficar falando, né? Já aplicar as propriedades, mas sempre chamando a atenção, né? De tomar o cuidado para que as propriedades valham. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. A minha ideia com esses exemplos é justamente ilustrar isso, né? Nós vamos fazer isso daqui para frente o tempo todo. Se eu estiver trabalhando com essas funções que a gente conhece, eu já vou substituir o x, né? Vou passar os limites para dentro, porque a gente pode usar elas a partir de agora. Mas sempre chamando atenção. Não é o tempo todo que vai valer isso, né? De repente, se aparecer umas funções meio esdrúxulas aí, não é sempre que eu posso passar o limite para dentro. A gente vai aprender daqui a alguns vídeos, né? Que essa propriedade de passar o limite para dentro é o que nós chamamos de continuidade da função, né? Então, a função contínua a gente pode fazer isso, que é o caso de todas as nossas. Mas nós teremos funções descontínuas que a gente não pode fazer isso, tá? Então, apliquem isso, tá? Tem os primeiros exercícios lá da lista de limite e são justamente coisas desse tipo, só substituir, tá?
E vocês vão ver mais pra frente que o que vai acontecer é que daí terão problemas, né? Esses exemplos que eu fiz eram exemplos muito bons, né? Não tinham problemas. Mas depois vai acontecer de começar a zerar o denominador, da gente ter coisas envolvendo infinito, né? E aí como é que a gente trabalha isso, né? Isso são cenas dos próximos capítulos aí, tá certo? Então beleza, pessoal, o que eu queria falar com vocês nesse vídeo era isso. Aí no próximo vídeo nós exploramos mais propriedades, tá certo? Então agradeço a atenção de vocês, se cuidem.